Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos verbos, né, terminados em AM e ATO, porque na atividade de ontem que a gente fez, vários, né, cometeram enganos com relação ao uso dos verbos, tá? E trocaram, né, AM por ATO e por aí vai. Então, começar a explicar para vocês o seguinte: essa terminação AM e ATO, ela vai ter diferenças tanto, né, no sentido quanto na pronúncia. Não se pronuncia a mesma coisa quando se termina em AM e quando se termina em ATO, tá? Um bom exemplo aqui, vamos fazer a leitura, né? Então, aqui eu leio nasceram, aqui eu leio dormirão, aqui eu leio passaram, aqui eu leio poderão. Aqui eu leio fugiram, aqui eu leio estudarão. Observaram? Além da terminação diferente que a gente verifica aqui, ó, tá? Além do finalzinho do verbo ser diferente, a pronúncia, a forma como eu falo é diferente também, tá? Então, presta bem atenção nisso, tanto para ler, que tem gente que está lendo tanto faz terminar de um jeito ou de outro está lendo a mesma coisa, quanto para poder fazer o uso do correto do verbo, tá? Então, o que acontece? A gente tem o verbo terminado em AM e terminado em ATO. Então, um representa passado, o outro representa futuro, tá? Então, as terminações em AM, né, como passaram, correram, comeram, essas terminações em AM, elas vão indicar passado. São verbos do pretérito, tá? Então, eles cantaram ontem, elas pularam corda antes de mim. Então, isso indica o quê? Uma ação que já passou, né? Esses verbos aqui eu estou indicando uma ação que já passou. Quando esse mesmo verbo tem a terminação em a, til, o, tá? O que vai acontecer? Ele vai estar indicando uma ação do futuro. Eu escrevo praticamente igual até as últimas duas letras, né? Que aí vai ficar, eles cantarão amanhã e elas pularão corda depois de mim. Então, cantaram e pularam é passado, cantarão e pularão é futuro. Fica atento com isso, tanto a pronúncia quanto o significado. As terminações em ão. O que acontece? Lembra que eu falei do som quando você lê? Aquelas que terminam em ão, as palavras são oxítonas. Quando o verbo está terminando em ão, né, igual comerão, passarão, brincarão, é a última sílaba é que é forte, então é oxítona, né? Como é o exemplo aqui, ó, comprarão, sairão. Então, nesse caso aqui, eu tenho a última sílaba forte, ou a última sílaba tônica, tá? Então, é outra diferença. O som vai fazer o quê? Com que a tonicidade da sílaba seja outra. Então, comprarão, sairão, são palavras oxítonas. Estudarão, oxítona, porque a última sílaba é que é forte. Quando eu tenho as terminações em AM, essas palavras deixam de ser oxítonas e elas vão ser paroxítonas. O que é paroxítona? Quem lembra aí, ó, penúltima sílaba tônica. Então, eu vou ter verbos. Compraram é o pra que é mais forte. Lembra que comprarão era o rão, agora é compraram, o pra é forte. Saíram, né, o i que é forte. Estudaram, o da que é forte. Então, esses verbos que a gente escreve praticamente igual, né, no futuro e no passado, que tem causado complicações para vocês, parem para pensar nisso. Além da diferença na escrita, tem a diferença no significado e a diferença também na pronúncia, né? E na hora de eu fazer essa classificação, tá? Não é mais uma palavra que eu vou considerar igual. Para você está ficando da mesma forma para a grande maioria que está escrevendo compraram e comprarão do mesmo jeito. E não é dessa forma que funciona. Então, a gente vendo aqui agora, ó, eu coloquei alguns verbos, né? Só para a gente reforçar. Então, aqui, ó, cantarão, dançarão, aprenderão, assustarão. Todos no futuro e todos são verbos que a última sílaba aqui é que é forte, né? Indicam tempo futuro. Do outro lado eu tenho cantaram,
dançaram, aprenderam e assustaram. Aqui eu já tenho a penúltima sílaba forte, ou seja, ela é paroxítona e o verbo está indicando passado. Então fica muito atento com isso, tá? Volta aqui quantas vezes precisar, estuda, tá? Estudar não é olhar uma vez só. O bom estudante é aquele que está estudando constantemente, que revisa, que volta, para que não cometa os mesmos erros. Não é só um erro de escrita, aqui é um erro de escrita de significado também. Então, um abração para vocês, até a próxima, né? E espero que vocês estudem bastante, se esforcem, porque é só assim que a gente consegue o sucesso. Tchau para vocês e fiquem com Deus.